Você sabia que em Mercúrio existe gelo? Além disso, tente imaginar como seria um dia lá em Mercúrio. Acha que seria um dia normal, né? O Sol nasce de um lado, vai, se põe do outro. Não em Mercúrio. Sabia que lá o Sol nasce de um lado, transita, para, volta um pouquinho, depois para de novo e segue sua jornada normalmente? Sabia também que Mercúrio foi responsável pela primeira prova experimental da relatividade geral de Albert Einstein? Achou que o planeta Mercúrio era só uma pedrinha incandescente e sem graça que orbita perto do Sol, né? Na verdade, é um dos planetas mais incríveis e malucos do Sistema Solar. Este vídeo foi dividido em duas partes e você está na segunda. Assista a primeira, que foi postada no canal AstroTubers, que eu estou deixando no card logo aqui, porque é essencial que vocês assistam, senão vocês não vão entender nada desse vídeo, ok? Então, vamos prosseguir. A resolução do problema da precessão do periélio de Mercúrio só apareceu em 1915 com uma coisa totalmente diferente que ninguém imaginava, com a teoria da relatividade geral publicada por Albert Einstein. A teoria que até então parece reger a gravitação. Com seus cálculos pode-se prever com precisão a precessão do periélio de Mercúrio e dos outros que já dava para prever com as leis de Newton mesmo, com uma boa precisão. E nós vamos efetuar esse cálculo para Mercúrio naquele quadro ali daqui a pouco. A teoria da relatividade geral se difere do modelo newtoniano em alguns fatores, como por exemplo, levar em conta efeitos como a curvatura do caminho percorrido pela luz devido à gravidade. 2. A dilatação do tempo e a contração de distâncias devido à velocidade. 3. A energia irradiada em forma de ondas gravitacionais. E 4. A invariância da velocidade da luz. Esses são apenas alguns exemplos. Mas bem, a explicação mais adequada do porquê a órbita de Mercúrio precessa da forma que ela precessa, ao meu ver pelo menos, é porque a relatividade geral impõe uma forma para a gravidade que, se resolvida fazendo as matemáticas bem complicadas, dá como resultado órbitas que precessam e não órbitas estacionárias como dariam o modelo newtoniano. Se considerássemos apenas dois corpos, como por exemplo o Sol e Mercúrio, e simulássemos o que aconteceria com a órbita entre esses dois corpos, com a relatividade geral ou com os modelos newtonianos, obteríamos o resultado dessa forma, sendo o tracejado azul a solução da relatividade geral e o vermelho usando os modelos newtonianos. No caso da relatividade geral, forma esta forma que parecem pétalas de rosas. E bem, segundo inúmeros testes já realizados, a relatividade geral é o modelo matemático mais coerente com a natureza que temos até hoje para este caso. Um dos outros fatores que causam a precessão, no caso agora não considerando apenas dois corpos, mas como todos os corpos, como vocês podem ver nesta tabela, é a interação gravitacional com outros planetas, como por exemplo Vênus e Júpiter, que já era bem compreendido naquela época. Por isso que eu falei a vocês que a precessão já era conhecida, ela já era conhecida. O que não era conhecido era o porquê daquela discrepância de 43 segundos de arco por século. Temos também aí o achatamento dos polos do Sol, que afeta, mas não muda quase nada, cerca de apenas 0,0286 segundos de arco para cada século juliano. Mas bem, ainda existia aquela discrepância que ninguém sabia explicar, e ela só foi explicada com a relatividade geral, com a curvatura do espaço-tempo. E bem, eu não vou me aprofundar nisso, até mesmo porque eu não sei, mas eu posso falar para vocês e mostrar para vocês a fórmula que Einstein deduziu e chegou para vocês. Então vamos ali no quadro e vamos brincar um pouquinho. Então, bem, estamos aqui no nosso quadro e eu gostaria primeiramente de pedir desculpas para vocês pela péssima iluminação, mas é o que eu tenho aqui para vocês, certo? E bem, esta foi a fórmula que Albert Einstein chegou, ok? O mais legal é, lógico, a gente descobrir como ele deduziu isso aqui, mas não convém ao caso hoje, beleza? Mas bem, esta fórmula aqui, ela causou uma bela confusão na época, isso porque o crítico da teoria, o Ernst Jerk, eu não sei pronunciar o nome desse cara, acusou o Albert Einstein de ter plagiado o físico, que já era morto, Paul Gerber. E bem, ele acusou de plágio, né? Porque o físico Paul Gerber tinha chegado de fato a esta mesma expressão anos atrás. Ele já estava morto quando foi acusado, quando a teoria da relatividade foi
foi publicada, né? E Einstein rebateu usando as delicadas palavras que estão passando aí na tela de vocês, ok? Então, bem, usando dados que foram obtidos aqui, né? Está aqui, eu coloquei também todas as legendas aqui em cima. Vocês podem usar isso aqui para qualquer corpus, qualquer dos corpos que vocês quiserem que orbitem um e outro, né? Mas enfim, nós vamos aqui simplesmente fazer uma conferência para o caso Mercúrio-Sol, beleza? Então vamos lá, vamos substituir os valores, ok? Então, bem, temos que a precessão do periélio é dada por 24 π cubo L quadrado, que L é o semi-eixo maior. Se você não sabe o que é, você tem que dar uma olhada no que é uma elipse, ok? Dividido pelo T, que é o período orbital ao quadrado, vezes a velocidade da luz ao quadrado, vezes 1 menos a excentricidade orbital ao quadrado. Se você não sabe o que é excentricidade, você também precisa dar uma olhada no que é uma elipse, né? Ok, então, bem, preste atenção. Uma coisa que já é legal de se perceber nessa fórmula é justamente a presença do C quadrado, né? Então, perceba, se a velocidade da luz fosse diferente, isso aqui seria totalmente diferente. Mas bem, tá, ok, eu não vou falar, senão vou me aprofundar sobre isso aqui hoje. Então, vamos lá para os cálculos, ok? Você pode fazer em casa, ok? Então, vamos lá substituir os valores. Muito bem, deu esse negócio enorme aqui, e se vocês não perceberam, eu já coloquei 3 zeros aqui, porque temos que lembrar, temos que ter cuidado com as nossas unidades, né? Tem que estar todo no sistema internacional, né? Ali estava em quilômetros, aqui agora está em metros, e eu fiz o mesmo aqui para o período orbital, né? Estava em dias, eu passei para segundos, que é a unidade no SI. Então vamos lá ver quanto é que isso vai dar, e para isso, bem, eu vou usar uma calculadora científica. Então, daqui a pouco eu apareço aqui com o resultado. Então, bem, resolvendo esses cálculos na calculadora científica, chegamos ao número 5,02 vezes 10 a menos 7. Esse número lembra alguma coisa, por acaso? Não, porque esse número aqui está expresso em radianos por revolução. Aquele número que eu mostrei, o 43, era em segundos de arco por século. Então, bem, a gente vai ter que chegar nesse número. Então, bem, radiano por revolução, eu preciso transformar para arco segundo por século. Então a primeira coisa, assim, eu não sei transformar de radiano para arco segundo, mas eu sei transformar de grau para arco segundo. Então vamos transformar isso para grau. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar esse número e a gente vai dividir por algo em radianos e multiplicar por algo que é igual a essa coisa em radianos, só que em graus, né? Nesse caso, vamos pegar aqui o 5,02 vezes 10 a menos 7. E vamos multiplicar ele, aqui ó, esse aqui está em radianos por revolução, certo? Vamos multiplicar isso aqui por, vamos dividir aqui por 2π radianos e vamos multiplicar por 360 graus, porque eu sei que esses dois são iguais, né? Então a gente vai conseguir cortar os radianos e vai sobrar graus por revoluções, certo? Então, eu vou ali na calculadora ver quanto é que deu. Claro, eu estou usando esses números pequenos aqui, mas a calculadora está usando os números bem grandes. Então, não se preocupem com a propagação de erros, ok? Pois bem, agora obtemos esse valor de 2,88 vezes 10 a menos 5 graus por revolução. Agora, eu sei que 1 grau são 3.600 segundos de arco. Então, vamos passar isso para segundos de arco. Bem, agora obtemos esse valor aqui de 0,10352 e alguns quebrados segundos de arco por revolução. Só que, bem, não é revolução que eu quero por século, séculos julianos, ok? Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar transformar isso aí, né? E quanto é que é uma revolução? Tá ali em cima, né? Quanto tempo dura? 87,967 dias terrestres. Então, bem, vamos transformar isso aqui para dia primeiro, né? Então, vamos dividir esse valor por 87,969. E bem, fiz aqui mesmo desorganizado, deu 1,1767 elevado a vezes 10 elevado a menos 3, ok? Segundos de arco por dia, ok? E agora nós vamos sair disso aqui, né? Eu sei, o que a gente precisa? A gente precisa transformar isso aqui em ano e depois em século. Bem, primeiro para ano. Quantos dias tem um ano? 365,25.
quantos anos tem um século? 100. Então a gente vai apenas multiplicar esse número por 365,25 vezes 100, que é o quê? 36.000 e... qual o resto? 505? Deve ser, sei não. Vamos dar uma olhada aqui. Bem, agora que já multiplicado isso aqui por 100, só vai tirar a vírgula, 36.525. Não sei se eu falei certo, mas enfim. Isso aqui vai dar. Então, bem, temos aqui 42,98 segundos de arco por século, que é justamente os 43 que a gente tinha achado. E a gente conseguiu achar esse simplesmente com uma fórmula simples como essa aqui. Beleza? Que saiu da relatividade geral, que Albert Einstein deduziu, que aquele outro cara também tinha deduzido, só que com métodos duvidosos, certo? Então, bem, se vocês não acreditam em mim, aqui está a minha calculadora. Eu não sei se vai focar, mas está aí. Então é isso, vocês podem fazer esse cálculo para qualquer outros dois corpos que estiverem orbitando entre si. Beleza? Então, vou voltar ali para a minha cadeira. Tcharam! Voltei! E bem, qual era a diferença que eu tinha falado mesmo? 43, né? Deu 42,98 ali. Coincidência, rapaz? Acho que não. Pois bem, essa foi a primeira comprovação experimental da relatividade geral de Albert Einstein. E existem histórias por aí de quando ele finalmente acabou os cálculos e descobriu que estava certo. Bem, eu imagino como o coração dele deve ter ido nessa hora. Aliás, vocês já pararam para pensar o quão gênio foi esse homem com essa teoria? Lembrando que teoria na física é algo próximo do que significa código em direito, ou seja, conjunto de leis, ok? Uma teoria científica é aquela que além de ser embasada, ela tem evidências que diretamente mostram que ela é plausível, certo? Claro, elas são passíveis de ser aperfeiçoadas, como por exemplo as leis de Newton, né? Passou nos testes, legal, mas aí teve um lá que não passou e aí chegou a Einstein com um negócio totalmente diferente, que é a relatividade geral, que nós podemos chamar de teoria da relatividade geral por causa disso. Ou seja, isso não é só uma teoria, isso é uma teoria científica muito bem embasada com trocentos testes que a validam. Peço licença a vocês para compartilhar uma analogia que eu faço para mim mesmo da genialidade deste homem. Pois bem, eu imagino assim, vocês lembram daquela famosa alegoria da caverna? Bem, eu imagino assim, como se Einstein fosse um homem que tivesse vivido sua vida inteira na caverna. Não só ele, mas assim como todos que ele conhecia, tivesse vivido a vida inteira naquela caverna. Até que um dia Einstein decidiu, quer dizer, Einstein não, né? A pessoa que eu estou hipoteticamente me referindo, que é uma analogia a Einstein, né? Saiu da caverna pela primeira vez e se deparou com um coqueiro, certo? E ele, apenas com a lógica dele, apenas com o cérebro dele, deduziu da natureza que dentro daquele coco que ele viu no coqueiro deveria haver água. E então depois o pessoal foi lá, abriu e opa, tem água. É mais ou menos isso que eu enxergo. Porque preste atenção na história real e talvez a história real seja ainda mais inacreditável. Einstein previu com modelos que ele criou na cabeça dele, e no máximo usando papel e lápis e apontador, a existência de buracos negros, a existência de lentes gravitacionais, a existência de ondas gravitacionais e muito mais do que isso, e sem nunca ter visto por um telescópio, sei lá, nenhum desses fenômenos. Ele mesmo acreditava que iria demorar muito tempo para que alguém conseguisse observar uma lente gravitacional, o que não demorou muito tempo não. Mas bem, no caso das ondas gravitacionais demorou, só agora, cerca de 100 anos depois da publicação da relatividade geral, conseguiram, com equipamentos super poderosos, detectar a primeira onda gravitacional. Isso porque esse não foi o único trabalho dele não, tá? Ele foi laureado com o prêmio Nobel pelo trabalho dele, que ele resolveu o problema no efeito fotoelétrico, que ele disse que a luz tinha que se comportar
de uma forma corpuscular. Enfim, voltando à relatividade geral, apesar dela ter sido confirmada diversas vezes, como por exemplo na órbita de Mercúrio, ou no eclipse solar de Sobral, no Ceará, que inclusive também está completando o seu centenário agora, confirmada através das comunicações de GPS, confirmada por lentes gravitacionais e por vários outros métodos, certamente ela ainda está muito longe de descrever fundamentalmente como a natureza funciona. Isso porque a relatividade geral é uma teoria clássica, que ela não leva em conta postulados da mecânica quântica. A relatividade geral não leva em conta que matéria e informação são quantizáveis. A mecânica quântica, que é a teoria física que obtém sucesso no estudo dos sistemas físicos que são do tamanho de um átomo para baixo, né? Ou seja, a relatividade geral foi formulada sem o conhecimento de como funciona a intimidade da matéria. Para explicar, por exemplo, a vida e morte de buracos negros usando a radiação Hawking, precisamos de elementos que chamamos de partículas virtuais, que surgiu das teorias quânticas. Não existe ainda uma unificação entre a mecânica quântica e a relatividade geral. Mas será que a natureza se comporta de formas diferentes em diferentes escalas de tamanho e energia, que seria, no caso, impossível existir uma unificação? Ou será que, na verdade, tudo não passa de um único comportamento fundamental? Bem, eu não sei a resposta da sua pergunta, nem ninguém sabe. Se alguém disser que sabe, está mentindo. Mas, bem, é para unir a mecânica quântica e a relatividade geral que existe o campo da física chamado de gravitação quântica, que tem como desafio final desenvolver a teoria do campo unificado, que você talvez conheça como a teoria de tudo. Um dos grandes estudiosos dessa área atualmente é o grande Gerard 't Hooft, Prêmio Nobel de Física em 1999, que vocês podem conferir essas fotos famosas dele aí, como por exemplo com o mito Stephen Hawking, outro grande dessa área, que chegou a falecer recentemente. Essa outra é da página da Wikipédia dele, e essa outra aí com o grande... Não, pera... Talvez a mais famosa candidata para ser a tal da teoria de tudo é a, como é conhecida, teoria de cordas. Sendo que, bem, pela definição que eu dei de teoria pouco tempo atrás, nem sequer merecia ser chamada de teoria, mas vamos continuar chamando como o povo geralmente chama. Ela usa do artifício da possível existência de dimensões espaciais extras para matematicamente explicar a natureza. Apesar de ser uma obra linda e incrível da matemática e apoiada por grandes mentes do nosso mundo atual, ela possui grandes e graves problemas. Um fato bizarro é que existem diversos sabores de teorias de cordas. Tem algumas que levam em conta a existência de 10 dimensões para explicar a natureza, tem outras que levam em conta de 11 dimensões e ainda tem outras que levam em conta a existência de 26 dimensões espaciais, meus amigos, 26! Que é o caso da teoria de cordas bosônica. E adivinha só, todas elas de uma certa forma dão certo. Mas qual seria certa? Seriam todas elas ao mesmo tempo? Só uma? Ou nenhuma? Lembra daquelas hipóteses malucas para explicar a precessão do periélio de Mercúrio que eu pedi para vocês lembrarem? Estavam todas erradas, né? Pois é. Eu adoraria muito poder afirmar que uma dessas teorias de cordas é a verdadeira. Mas afirmar isso é simplesmente estúpido. Nós já vimos esse filme antes. O problema maior da teoria de cordas é porque ela é basicamente impossível de ser testada. Se não tem como testar, não podemos chamar de teoria científica, e sim hipótese. Uma hipótese que pode ter fundamento ou ser mera especulação, não tem como saber. Sem teste, sem ciência. Sem teste não dá pra saber, galera. Ou seja, eu sequer posso dizer que ela é uma teoria que está errada. Porque ela sequer, pessoal, é uma teoria científica. Ela não é. Bem, de fato, ela não é uma teoria científica, mas teoria também tem um significado matemático. Então, talvez, pelo significado matemático da palavra teoria, sim, ela possa ser chamada de teoria. Eu estava tão nervos à flor da pele que eu esqueci desse detalhe. Então, bem, vamos voltar. Eu não estou dizendo que ela não merece ser levada a sério, não. É uma teoria muito bonita, é muito legal estudar, inclusive. Eu estou dizendo que nós não sabemos se ela é real, porque não temos como testar.
e talvez nunca saberemos, assim como a existência do Graviton. Fala monstros, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que eu devo ter citado alguns nomes que vocês talvez não conheçam, portanto fiquem à vontade de pesquisar no Google ou então deixar aí embaixo para sugestão de pauta para os próximos vídeos. Se você é novo aqui no Massa Cinzenta, a proposta do canal é aprendermos juntos bem muito, de modo a ganharmos massa cinzenta para deixarmos de ser frangos intelectuais. Então não se esqueçam de avaliar o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber notificações de quando sair vídeo novo e também se inscrever lá no AstroTubers, né? E ativem o sininho lá também. Eu atualmente estou publicando bem mais vídeos no AstroTubers do que aqui, como vocês já devem ter percebido até agora. Além das coisas que você não entendeu, vocês podem também colocar aí nos comentários sugestões e críticas ao vídeo em geral. Vocês podem clicar aqui nesta minha mão para um vídeo que eu fiz sobre raios cósmicos, sobre a história da partícula. Ai meu Deus, uma história muito legal e muito curiosa que vale a pena vocês assistirem, ok? Então é isso, eu vejo vocês aqui no Massa Cinzenta no próximo vídeo, que preparem-se, segurem-se, eu prometo que ainda vai sair ainda neste século, ok? Então é isso aí, valeu, falou!